1 Samuel capítulo 1, verso 9 diz assim: a epígrafe do texto diz: a oração de Ana. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na tua presença nesta noite, e nós queremos te louvar, te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Antes de tomar assento, vira para alguém e diga: Deus te trouxe aqui hoje para te abençoar. Amém? Deus te trouxe aqui hoje para te abençoar. Glória a Deus. Pode tomar assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus aqui essa noite. Todos nós temos os nossos momentos na vida, porém, nós precisamos entender que muitas das vezes, as situações que o Senhor nos conduz, que o Senhor vai nos orientando, ou até mesmo vai nos encaminhando, que às vezes a gente vê em situação que a gente não sabe o que fazer. Porém, quando nós olhamos a história de Ana, nós ficamos muito inspirados, porque Ana, ela passou por momentos difíceis na vida. Eu sempre gosto de falar alguma coisa relacionada a Ana, porque Ana chegou, vamos dizer assim, no último degrau como mulher. Em que aspecto, pastor? Porque Ana era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus. Agora eu explico o motivo. Porque no Antigo Testamento, em uma crença dos judeus, eles acreditavam que quando uma mulher não podia gerar, ela tinha sido amaldiçoada por Deus. Por que esta crença, pastor? Baseada na palavra no Jardim do Éden. Vocês lembram? Quando Deus se dirigiu a Adão, se dirigiu a Eva e se dirigiu à serpente. Quando Deus virou para a serpente, ele amaldiçoou, dizendo: a partir de hoje, você vai rastejar sobre o seu ventre. Sobre o homem, ele disse: a partir de hoje, se você quiser comer, você vai ter que trabalhar. E para a mulher ele disse: olha, a partir de hoje, você vai ter dores no parto. Porém, quando Deus havia lançado a palavra sobre cada um, ele se dirigiu à serpente e disse: da semente da mulher nascerá um que pisará a sua cabeça. Então, na crença dos judeus, eles tinham que quando uma mulher não podia dar à luz, eles tinham esta mulher como uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que não tinha a bênção de Deus. Porém, a lei também dava um respaldo para o marido obter uma segunda mulher, e era o caso de Eucana. Ele tinha uma segunda mulher por nome Penina, porque a lei dava base para que ele desse continuidade à sua descendência. E quando nós olhamos, irmãos, a história da Bíblia, nós vamos nos deparar com algumas situações na história de Ana. Ana,
ela passou por esse processo de humilhação. Todas as pessoas que passavam e olhavam para Ana e diziam assim: essa mulher foi amaldiçoada por Deus, esta mulher não pode gerar, esta mulher, o marido dela tem uma segunda família. Ora, vocês imaginam a situação, o quadro de Ana, ela não podia gerar, o seu marido tinha uma segunda família, porém, Ana era uma serva do Senhor. Irmãos, eu aprendo nesse texto que a Bíblia nos ensina aqui, que Ana, ela estava passando por um processo de provação na presença de Deus. E quantas das vezes nós passamos por um período de provação? Eu falo que Ana chegou no último grau, porque ela era vista pela sociedade como uma mulher amaldiçoada. Agora você pensa bem, quando você olha para alguém, você vê alguém numa situação difícil, né? Vamos citar aqui a situação de Jó, que passou por uma situação terrível, foi provado de uma forma pesada, mas nós entendemos que ali o Senhor estava com Jó. Agora, o caso de Ana era bem difícil e era um grau último. Por quê? Porque todo mundo olhava para Ana e dizia assim: Deus amaldiçoou ela não pode dar filhos, ela não pode gerar filhos. Porém, irmãos, a palavra de Deus que mesmo assim Ana continuou fiel ao Senhor. Porém, escute bem, existem momentos na vida, e aqui o versículo 9, a primeira frase do versículo 9, irmãos, olha aí o que diz assim: então Ana se levantou. Isso, irmãos, eu aprendo uma coisa, que mesmo você está passando por um período de prova, isso não quer dizer que você vai se entregar à situação. Ana era afrontada dentro da sua casa, Ana era perseguida dentro da sua casa, Ana era humilhada dentro da sua casa. Ana, quando saía na rua, era vista como uma mulher amaldiçoada. Mas no versículo 9 diz: então Ana se levantou. Irmãos, para a situação começar a mudar, nós temos que tomar uma posição diante de Deus. Essa posição não é uma posição de revolta. Há uma grande diferença. Quando a pessoa se revolta, ela está revoltada. Irmão, mas já conheci tanta gente revoltada, eu não vou nem falar o que eu já ouvi de gente revoltada. Eu só vou dar uma palhinha. Uma vez uma irmã veio e falou: pastor, quer saber de uma coisa? Eu não vou ser mais crente. Eu falei: o que aconteceu? Minha irmã estava revoltada. Pastor, eu vou para o bar, vou encher a cara, porque quer saber, já estou aqui fazendo campanha, já estou orando, e eu não vejo resposta nenhuma na minha vida, então quero saber, eu vou jogar tudo para o alto. Isso é uma revolta, é diferente, irmãos. A revolta faz a pessoa tomar decisões precipitadas na sua vida. Porém, Ana era uma mulher de Deus. Ana era uma mulher temente ao Senhor. Ela estava na prova? Estava humilhada? Estava, mas ela se levantou na presença do Senhor. Essa tem que ser a postura do crente fiel. O crente fiel não pode deixar a revolta, o crente fiel não pode deixar com que a tristeza, o crente fiel não pode deixar até mesmo que a depressão venha derrubar ele. Sabe por quê, irmãos? Você pode estar passando por um período de prova, mas a prova não vai definir você. Hoje você vai fazer como Ana, você vai se levantar na presença de Deus. Não é ficar choramingando, irmã.
querendo que todo mundo, tadinha dela. Não, minha irmã, pelo amor de Jesus, meu irmão. A prova, ela não é exclusividade de ninguém. A prova, todo mundo passa por ela. Alguns em um grau menor, outros em um grau maior. Porém, todos nós somos provados por Deus. O Senhor estava provando Ana. Ela estava no estado de humilhação. Ela estava naquele momento, irmãos, de muito sofrimento. Porém, ela se levantou. Depois que ela se levantou, irmãos, a Bíblia fala no verso de número 10, que ela estava com muita amargura na alma. Você viu o estado dela, irmão? Às vezes a pessoa fala assim: ai pastor, estou passando uma situação, não sei o que está acontecendo comigo. Pastor, acho que eu não estou aguentando essa situação, essa luta. Irmãos, Ana estava em profunda amargura de alma. Às vezes, irmãos, quando nós estamos servindo a Deus, presta bem atenção nisso aqui, nós achamos que ficaremos isentos de certos sentimentos, e não é verdade. Ei, você é gente, lembre-se disso. Você não é super-homem e não é mulher maravilha. Ana era uma mulher de Deus, e sabe como é que ela chegou na presença de Deus? Com um coração cheio de amargura. Ana tinha tudo para ser uma mulher amarga. Ana tinha tudo para ser a pior crente da congregação. Porém, não era a sua amargura que a definia, porque ela sabia que aquela prova iria terminar. Irmãos, qual é o sentimento que você tem carregado? Irmão, peça para Deus tirar isso. Tem gente, irmão, que se entrega ao sentimento. Ana chegou lá, irmão, cheio de amargura. Ela estava com o coração carregado. Você já viu, irmão, o que é uma mulher amarga, uma pessoa amarga? É horrível, irmão. Uma pessoa amarga, ela está ruim consigo mesma. Ela não consegue transpassar coisas boas. Por quê? Porque a amargura tomou conta da sua alma. Por mais que a pessoa se esforce, às vezes até para dar um sorriso, é aquele sorriso sem graça, aquele sorriso forçado. Por quê? Porque às vezes a amargura está dentro da alma. A Ana estava desta forma, e eu gosto muito de falar de Ana, porque ela foi muito sincera. Ela chegou diante de Deus e falou assim: Senhor, eu sou uma mulher que estou com muita amargura na minha alma, e eu sou uma mulher atribulada de espírito. Olha a situação dela, irmão. Tinha tudo para ele olhar mesmo e falar: essa mulher está cheia de cachaça, olha o estado dela. E foi isso que aconteceu. Quando ela chegou no altar e ela começou, irmão, se derramar, o sacerdote olhou o estado dela, irmão. A amargura dela era tão grande, talvez parecia até um peso dentro dela, irmão. E ela expressando aquele choro, expressando aquelas palavras diante de Deus. E o sacerdote olhou assim e falou: rapaz, Ana, ei, como é que você entra aqui desse jeito bêbada? De tão tomada de amargura. E não tem hora, irmãos, que a gente se sente assim, não tem vontade de orar, com a alma cheia de amargura, com a alma cheia de mágoas, com a alma carregada de tristeza. A situação de Ana é que ela estava amarga, porém existe outros sentimentos que podem se enraizar em você. Ela chegou diante do Senhor, ela se levantou diante de Deus e disse: Deus, eu não vou aceitar mais isso, eu não vou aceitar mais essa situação. E o que ela fez? Ela foi buscar a presença de Deus. E quando a gente busca a presença de Deus, a gente se acha. A gente se acha, porque quando ela se viu nessa situação, ela percebeu que ela estava amarga. E olha, irmãos, muitas das vezes,
Quando eu e você estamos na presença de Deus, e nós não entendemos a situação que está ao nosso redor, ela se propôs a se levantar, e logo ela começou a sentir esta amargura de alma, e o texto diz aqui que ela chorou abundantemente. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Irmão, não tem coisa melhor do que chorar na presença de Deus. Tem gente que chora pelo namorado. Fui pregar num congresso, irmã, mas a menina chorava. Eu falei, rapaz, Deus está me usando hoje, ô glória. Chorava e chorava. E eu soluçava. Falei, rapaz, Deus está falando que essa menina não tem jeito. E ela, e botava a mão assim. No final, eu falei, irmã, quero orar por você. Estava chorando, estava sentindo Deus. Não, meu namorado terminou comigo, pastor. Oh, meu Deus do céu. Falou, minha irmã, você está chorando pela causa errada. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Ana chorou abundantemente na presença de Deus. Agora, tudo isso, irmãos, presta atenção. Tudo isso levou a Ana a um propósito diante de Deus. No verso 11 diz assim: e fez um voto com Deus. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Muitas das vezes, a situação que você está passando não é para te afastar de Deus, amém, irmãos? Olha para o teu irmão e diga, não é para você sair da igreja não, fala para ele. Não é para você sair da presença de Deus não, fala para ele. Muitas das vezes, irmãos, situações que a gente passa, é o que aconteceu com Ana. O que aconteceu no verso 11? Ela fez um voto com Deus. O problema dela fez ela fazer uma aliança com Deus, e é isso que Deus quer. Deus quer que eu e você façam uma aliança, porque voto é aliança. Ela se viu numa situação que ela só tinha uma saída: fazer uma nova aliança com Deus. E é isso que Deus está convidando eu e você aqui hoje. Nós fazemos uma aliança com Ele. Nós renovarmos a nossa aliança com Ele. Porque ela chegou ali, irmãos, ela não tinha motivo algum, humanamente falando, para dizer assim, a minha história vai ser mudada, a minha situação vai ser mudada. Ela não tinha, humanamente falando, olhando pelos olhos da carne, nada que fosse favorável a ela fazer isso. Porém, ela fez uma aliança, um voto com Deus pela fé. E eu quero dizer, o que move a minha vida, o que move a sua vida, é a nossa fé. Você chegou até aqui hoje por causa da sua fé. O que é que Ana tinha, irmãos? Uma mulher que era considerada como amaldiçoada, uma mulher que não era feliz no casamento, porque o marido dava tudo para ela, e toda vez que Eucana ia subir para fazer o sacrifício, a Bíblia fala que ele dava a porção dobrado pela vida de Ana, mas nem isso satisfazia Ana. Ana era uma mulher infeliz por causa da situação. Porém, irmãos, essa situação que ela estava passando conduziu ela a uma nova aliança. Muitas das vezes nós reclamamos de tantas coisas, irmãos. Será que nós não estamos observando que Deus quer alguma coisa com a gente? Será que você não atentou para este lado, que mesmo você não vendo uma saída, uma escapatória, mesmo você não vendo uma luzinha no fim do túnel, Deus está soprando na sua mente, no seu coração nesta noite: ei, faz uma aliança comigo. Faz uma aliança comigo. E ela chegou no verso 11, fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos, olha a aliança, olha o voto que ela fez: se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Oh, glória. Deus estava acompanhando cada momento na vida de Ana. Deus estava acompanhando cada situação de Ana. Agora presta atenção, irmãos. Ana estava amarga, Ana estava infeliz, presta atenção, porém Ana
não pecou contra Deus. Você quer ser abençoado? Não peque contra o teu Deus. Se pecar, faça como Davi, se arrependa. Porque o problema, às vezes, é a gente ficar igual Saul, irmãos. A gente cometeu o erro e não se arrepende. Ana, por mais que ela estava sofrendo no casamento, sofrendo dentro da casa, sofrendo perante a sociedade, ela não pecou contra Deus. Ela se levantou, foi para a casa do Senhor, chegou lá, se derramou diante do Senhor. E é isso que a gente tem que fazer. Quando você vê uma situação difícil, irmão, para de ficar de casa em casa, pelo amor de Deus. Tem gente que sabe mais da sua vida do que o próprio Deus. Vai para lá, vai para cá, vai ali, vai lá, vai acolá. Chega na casa de um, vai, conta. Vai para casa do outro, conta. Aí vem um na sua casa, conta. Aí vai na casa do conta, e conta, e conta, e conta, e conta. Menos Jesus sabe do seu problema. Às vezes todo mundo está sabendo. Todo mundo está comentando sua vida, porque você acha e confia que você contando para certas pessoas, elas vão te ajudar em oração, e não vai nada, irmão. Vai ficar falando da sua vida para lá e para cá. Mas sabe o que Ana fez? Ela foi para o lugar certo, ela foi na presença de Deus. Você veio ao lugar certo esta noite. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer abençoar a sua vida. Deus te trouxe aqui hoje porque Deus quer fazer algo pela fé na sua vida. Ana, ela chegou diante, se atentaram para, ela estava aflita, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida. Agora presta atenção, irmãos, não é só na hora que a coisa está pegando, não é só na hora que você está precisando de uma resposta, que você vai ter aliança. Depois que Deus te entregar a bênção, mantenha aliança, porque tem gente, irmão, enquanto está no pó, aleluia, glória a Deus, louvado seja bem, ai Senhor, ai eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu vou consagrar, eu vou clamar, eu vou me entregar. Meu Deus, é uma seda, irmão. Você olha para a cara dele, para a cara dela, meu Deus, mas que irmã abençoada. Meu Deus, que irmão abençoado. Olha a postura, que crente abençoado. Ana estava numa situação de humilhação. Ela fez aliança com Deus, irmãos, e o Senhor se lembrou dela. Quando Deus visitou Ana e fez ela gerar Samuel, primeira coisa que ela fez, depois que Samuel nasceu, ela levou ao sacerdote Eli e disse: eu vim cumprir o meu voto, eu vim cumprir a minha aliança com Deus. E a Bíblia fala, irmão, que todo o processo da amamentação, Ana ia lá para amamentar a criança. Ela cumpriu o seu propósito. Agora preste bem atenção, porque aí que é o segredo da vitória. Ela fez a sua aliança, amém, irmãos? Ela cumpriu o seu propósito, amém, irmãos? E Deus se agradou dela. Deus olhou e disse: eu posso abençoar Ana. E sabe o que Deus fez? Deus visitou o ventre de Ana. Fora Samuel, ela gerou mais 5 filhos. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, irmão, nós não temos nada hoje. E eu quero dizer para você que o milagre começa do nada. Uma mulher estéril, uma mulher triste, uma mulher frustrada, uma mulher infeliz, mas ela se levantou, ela expressou seu sentimento de amargura, ela fez aliança, pagou o seu propósito. Eu disse: eu posso confiar nela, eu posso abençoar ela. E o Senhor entregou mais 5 filhos na vida dela. Eu quero dizer para você, irmãos, que do nada Deus pode fazer tudo na sua vida.
Você não precisa ter para Deus fazer. Se você tiver fé, Deus vai operar um grande milagre na sua vida. Ana não podia gerar nada, mas Deus olhou e disse: eu vou transformar a terra seca em uma terra próspera. E eu creio que nesta noite Deus vai derramar a bênção sobre a sua casa e sobre a sua família. Aonde o diabo está destruindo, Deus vai entrar e vai fazer uma obra de restauração. Eu quero profetizar que nesta noite Deus vai entrar na sua causa. Deus vai entrar e vai conceder a bênção que você precisa, em nome do Senhor dos Exércitos. Escute bem, irmãos. O inimigo quer endurecer o seu coração. Escute isso. Ele quer endurecer o seu coração para as coisas de Deus. O inimigo, ele quer trabalhar de alguma forma para te afastar do propósito de Deus. Ele faz isso, porque quando ele te afasta do que Deus quer, você se torna uma presa fácil para ele manipular, para ele destruir. Ana estava com um sentimento de amargura, mas ela foi à presença de Deus. Escute bem, irmãos. Deus tem visto o que você tem passado, amém? Põe a mão no coração, diga: Senhor, eu creio que o Senhor tem visto tudo que eu tenho passado, mas eu creio que o Senhor tem poder para mudar a minha vida, para mudar a minha história, em nome de Jesus. O que tenho eu para ofertar a Deus, irmãos? Não estou falando de dinheiro. O que tenho eu para dar a Deus? O que tenho eu para entregar a Deus, irmãos? Ana tinha tudo para ser uma mulher revoltada, mas ela preferiu ser uma mulher de Deus. E Deus abençoou ela, irmãos. Eu só sei de uma coisa, que aquele que é fiel, Deus não abandona. Talvez o inimigo está pressionando você de todas as formas, para você pular do barco, para você sair do propósito de Deus. É uma pressão diabólica que nós sofremos. Porém, mesmo Ana cheia de amargura, ela disse: eu vou permanecer aos pés do meu Deus. E Deus trouxe a bênção para ela. Dabai keneba xandaramanabria. Deus está falando para mim aqui nesta noite, que na esterilidade, seja ela qual área da sua vida for, a mão de Deus vai se manifestar, e Deus vai entregar 4 vezes mais na sua vida, em nome de Jesus. Você está preparado para ser abençoado em nome de Jesus? Olha para alguém e diga: eu quero profetizar nessa noite. Fala para o teu irmão, diga: eu quero profetizar na sua vida. Vira para o teu irmão, diga: eu quero profetizar na sua vida. Deus vai entregar 4 vezes mais na sua vida, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus vai fazer algo poderoso na sua vida para te abençoar. Deus vai fazer algo maravilhoso, aleluia, para te honrar, porque chegou o tempo de honra de Deus para a sua casa, para a sua família. Essa campanha aqui, irmãos, é para nós orarmos pela sua família. Não adianta, irmão, a pessoa ela ter tanta coisa, mas cadê a família? A família é a base de todas as coisas. A única coisa que Ana queria era uma família. A única coisa que fazia Ana sofrer é porque ela queria uma família. Deus tem te dado uma família, irmão. Você tem chorado por ela. Deus tem te dado família. Você tem pago preço por ela. Não tem essa de dizer: não vou pagar o preço. Nós temos que pagar o preço. Essa coluna aqui não está sustentando esse prédio, não. Porém, se você foi levantado por Deus como essa coluna, e geralmente a coluna serve para sustentar todo o prédio, Deus levantou você, irmão, para sustentar a sua casa. Eu sei que dói, irmão, e às vezes é até humilhante. Você ouve cada coisa que dá vontade de levantar a mão e dizer: eu vou amaldiçoar Jesus. Jesus, segura minha língua, senão eu vou lançar uma maldição. É ou não é assim, irmão? Fala que não é. É, irmão. Sabe por quê? Nós somos gente, irmão. Você não, é o que eu falo. Nunca
acha que você não é super nada, você é carne e osso. Você fica doente, você sente sono, sente vontade de beber Coca-Cola, sente vontade de comer uma picanha, não sente, irmã? Comer doce, chocolate, não sente? Tem crente que você colocar chocolate aqui, ele arrebenta o chocolate todinho, irmão. Agora mesmo, antes de vir aqui para casa, arrebentei uma taça de sorvete. Falei, sangue de Jesus tem poder, sai de mim sorvete. Depois come aí, sai de mim. Depois que pecou, irmão, aí sai, misericórdia. Irmão, é isso que você tem que entender, que você é gente, você não é super nada. Nunca aceite, nem você mesmo querer dizer que você não é super nada, porque na hora que você estiver prostrado, se você não entender isso, você desvia da igreja. Como muita gente faz, porque não entende isso. Porque eu tenho que orar, que eu tenho que consagrar. Tem hora, irmão, que não dá vontade de orar, amém, irmão? Tem vontade que. Irmão, às vezes não dá vontade de jejuar, amém, irmão? É a vida. Mas tem hora, irmão, que você está fogo puro, amém, irmão? Tem hora que você está brasa pura, irmão. Você olha assim, você já olha para. Eu estou vendo tudo da vida daquele crente, Jesus está mostrando tudo. A pessoa está mentindo para você, te enganando, você está olhando, você está mentindo para mim, só falta falar, está mentindo, você está uma águia, você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mas tem hora, irmão, você não está com nada, irmão. Irmão, isso faz parte da vida, isso faz parte da nossa, então você tem que aprender que você é uma coluna na casa, aprenda a receber pancada, irmão. Aquele que você vai orar lá por ele, Jesus, ai, Jesus fulano, Jesus, oh meu Deus, misericórdia. Aí quando você levanta o joelho, você olha para fulano fala uns troços bem pesados, né, irmão? Você acabou de chorar por ele ali de joelho, orando, aí você levanta, olha para a pessoa já manda, já te criando fogo assim do olho, assim. Aí você já, irmão, aprenda isso. Isso é ser crente, irmão. É você aprender que tudo que a gente faz para o reino, quem nos recompensa é o Pai que está nos céus. Deus te levantou para fazer a sua diferença, amém, irmão? Deus te levantou como luz dentro da sua casa, amém? Levante a mão e diga, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor me levantou como luz dentro da minha casa, aleluia. Abraça no mínimo 3 crentes, fala para ele assim, irmão, Deus te levantou como luz dentro da sua casa. Aleluia, aprenda a aguentar as pancadas, irmão. Dá glória para Jesus nesta noite, igreja. Quem pode adorar Jesus, vamos orar nesta noite pela sua casa, vamos orar pela sua família nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Deus está aqui hoje, Deus está aqui nesta noite, e o Senhor está derramando as suas bênçãos aqui. Fica de pé dando glória para Jesus nesta noite, fica de pé adorando a Jesus nesta noite. Deus vai alcançar a sua casa, amém, irmãos? Deus vai alcançar a sua família em nome de Jesus Cristo. Você é a coluna que Deus levantou na sua casa, você é a pessoa que Deus escolheu para fazer a diferença. Quem quer vai dando glória para Jesus. Coloca a mão em alguém, diga irmão. Coloca a mão no teu irmão, diga irmão, Deus te levantou para tomar pancada, mas não tem nada não, irmão. Fala para ele, Deus te deu uma couraça pesada, aleluia. Nenhuma pancada vai te derrubar, aleluia, glória a Deus. Nenhuma palavra vai te derrubar. Deus está colocando armadura espiritual na sua vida aqui nesta noite. Deus está derramando a sua graça aqui nesta noite. Deus está derramando o Espírito Santo aqui nesta noite. Levante a sua mão para adorar Jesus. Eu vejo uma unção que está descendo aqui hoje, e Deus está dizendo, eu estou levantando fortaleza aqui hoje. Deus está me revelando algo aqui agora. Você está ouvindo isso aqui hoje da parte de Deus. Deus te levantou como coluna. Mas Deus está me dizendo que há 2 pessoas aqui hoje, pelo fato de você não entender isso, o diabo jogou uma mágoa dentro do seu coração, por aquela pessoa da sua família, que você não consegue perdoar. São 2 pessoas, eu quero que você venha aqui na frente, que Deus está mandando eu orar por você.
Hoje Deus vai fazer uma obra de dentro para fora na sua vida. Eu quero que essas duas pessoas saiam do seu lugar, porque Deus está mandando eu orar por você. Porque hoje Deus vai fazer uma obra de libertação dentro do seu coração. O que Ana carregava era uma grande amargura. O que você está carregando, minha irmã? Debai que leva sérgia. O que você está carregando? Deus quer remover esta noite. Cadê a segunda pessoa? Xanamai candelabachandarabes. Deus manda dizer para você que a obra que Ele vai fazer no meio da sua família vai ser muito grande. E você precisa estar revestida do poder do Espírito Santo. Belai cantarabachou manavasérgia. Deus vai mexer de uma forma tão poderosa e tão profunda no meio dos seus. Mas Deus disse assim: a amargura precisa ficar no altar essa noite.